Rádio Rafa apresenta Programa Encontro Vida com Abundância. A apresentação Joesley Marques. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, o arrependimento, ele significa você abandonar a vida do pecado, abandonar a vida da iniquidade. O homem arrependido é o homem que produz frutos dignos de arrependimento. Porque nós éramos controlados pelo diabo, pela natureza humana e pelo mundo. Porém, Deus, através de Jesus Cristo, nos chama, nos resgata do mundo perverso, nos resgata das mãos do diabo que mata, rouba e destrói, e nos resgata da natureza humana, porque o pendor para a natureza humana gera a morte. E Jesus está aqui em Marcos, no capítulo 1, o versículo 15, ele está nos dando uma ordem. E que ordem é esta? Arrependei-vos, arrependei-vos, vá e não peque mais, e não peques mais. Então, eu vou ler aqui Mateus capítulo 3, o versículo 8, eu quero que você preste atenção em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir o quê? Frutos. E que frutos são estes? Frutos dignos de arrependimento. E o que são frutos dignos de arrependimento? É você praticar o contrário do que você praticava antes. Se você destruía, você vai construir. Se você roubava e furtava, você vai restituir. Se você levava a morte, você vai levar a vida. Se você levava o ódio, a vingança, a tortura, você vai levar o perdão, a tolerância e a misericórdia. Deus, nessa pregação, Ele está, em o nome de Jesus, colocando no seu espírito este mandamento: arrependei-vos, arrependei-vos e crede no evangelho. Porque são duas ações importantíssimas para nós. Primeiro, o arrependimento, a mudança, a conversão. E segundo, crer no evangelho. E o que significa crer no evangelho? Significa crer na palavra de Deus, crer em Jesus. Jesus é o verbo da vida. Jesus é a palavra de Deus. Então, eu me arrependo e eu creio no evangelho. O evangelho que é o poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o homem arrependido, ele tem a missão, ele tem a incumbência de ir e não pecar mais. O pecado na vida
de um homem arrependido não é algo corriqueiro, deliberado, é um acidente, porque ele vive em busca de agradar a Deus. Amém? Eu vou ler aqui para vocês o livro de Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 7. O homem arrependido, ele vai ouvir aquilo que o Espírito Santo fala para a igreja. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ouça aí, meu querido. Em nome de Jesus. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, eu vou o quê? Eu vou como homem arrependido. O homem que crê no Evangelho. O homem que crê no poder de Deus. Este homem, esta mulher, eu, você, nós iremos em nome de Jesus ouvir o que o Espírito Santo diz para as igrejas. E o Espírito Santo está falando. Ele fala e ele falará. E ele vai trazer a direção de Deus. Vai trazer o consolo de Deus. Vai trazer a defesa de Deus, a intercessão de Deus por você que está produzindo frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele fala conosco e nós devemos ouvi-lo. E ele vai o quê? Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso intercessor, o nosso paráclito, aquele que ora por nós, aquele que está diante do trono do Pai, o Espírito Santo da verdade. Ele, em nome de Jesus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O homem arrependido, o homem que crê no Evangelho, este homem, ele não ouve a voz do mundo, porque este mundo, ele é tenebroso, este mundo é podre, este mundo, ele é terrível. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este mundo, ele é tenebroso, ele é violento, ele é irracível, ele é marginal. Este mundo é um mundo tenebroso. Eu quero que você preste mais uma vez atenção à leitura de Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra de Deus fala que o mundo, ele é tenebroso. Você que se arrependeu, você que crer no Evangelho, você não vai ouvir a voz do mundo, porque este mundo, ele jaz no maligno. A palavra jaz significa dorme. Então o mundo dorme no colo do maligno. E o maligno, ele vem roubar, ele vem matar, ele vem destruir.
Portanto, você não vai ouvir a voz do mundo, porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno, ele tem a tripla função. Ele tem a sua tríade, que é matar, roubar e destruir. Então você não vai, em nome de Jesus, ouvir a voz do mundo, porque o mundo, ele é tenebroso, porque este mundo jaz no maligno. E o maligno, ele injeta, ele introjeta, ele põe nesse mundo o seu triplo caráter, que é matar, roubar e destruir. Mas em nome de Jesus, você que se arrependeu, e também você que se arrependerá, porque eu tenho certeza que esta mensagem, ela vai trazer o Evangelho de Deus, vai trazer o arrependimento, e você não vai ouvir a voz do mundo, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou ler aqui mais um texto da palavra de Deus, que é 1 João, capítulo 1, versículo 5. Eu quero que você ouça e preste atenção a essa palavra. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, e o mundo é cheio de treva. Você andará com Deus e você terá a luz de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você como arrependido, você como aquele que creu no Evangelho, você não vai ouvir a voz do diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o pai do truque, ele é o pai da ilusão, ele é o pai da falsificação, ele é o pai da traição. Então você não vai ouvir a voz do diabo, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Veja só o que Jesus fala sobre ele, sobre a sua característica, em João, no capítulo 8, no versículo 44. Eu quero que você preste atenção a esta palavra que eu vou ler aqui. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você não vai ouvir a voz do diabo, porque o diabo, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. E ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o ladrão. Ele é o ladrão e você não vai ouvir a voz do ladrão. Você vai ouvir a voz de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida. João 10:10. Eu vou ler para vocês aqui sobre o que Jesus continua falando sobre ele, sobre o inimigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você como arrependido, você como aquele que crê no Evangelho, você vai, em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus, mas você não vai ouvir a voz do diabo, porque ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. E também você não vai ouvir a sua voz, a voz da natureza humana, a voz da carne, porque a palavra diz que a carne para nada aproveita. Veja aí, ouça João 6:63, o próprio Jesus falando sobre este assunto. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A carne para nada aproveita. A carne, a natureza humana, conduz o homem para a morte. O final dela é só morte, é só roubo e só
destruição. Não ouça a voz da carne, ouça apenas a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Yahvé, é o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ouça a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, ele diz às igrejas. Não ande na carne, porque o homem que segue Jesus, para ele não tem condenação, como está em João 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E o versículo 6, Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então você não vai ouvir a voz da carne, a voz da natureza humana. Você não vai ouvir, em hipótese nenhuma, a voz do diabo. Você não vai ouvir, em hipótese nenhuma, a voz do mundo. Você vai ouvir a voz de Deus, Yahvé, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém? Então arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. Ouça a voz de Deus. Yevareha Adonai Veishimerecha, Yaer Adonai Panai Velecha Virroneca, Issa Adonai Panai Velecha, venha Selerá, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Chega de andar por aí, perdido qual ovelha que saiu do aprisco. Chega de mostrar que é feliz, sorrindo sem graça, todo mundo vê isso. Sei que foi preciso voltar, mais do que depressa eu tive que notar que estava caminhando pro abismo, e nessa caminhada eu ia me acabar. Por isso eu voltei ao primeiro amor. 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 O inimigo fez tudo pra me derrotar, dizendo que a igreja não é meu lugar. Não acreditei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Chega de andar por aí, perdido qual ovelha que saiu do aprisco. Chega de mostrar que é feliz, sorrindo sem graça, todo mundo vê isso. Sei que foi preciso voltar, mais do que depressa eu tive que notar que estava caminhando pro abismo, e nessa caminhada eu ia me acabar. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor.
que a igreja não é meu lugar. Não acreditei, voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. O inimigo fez tudo pra me derrotar, dizendo que a igreja não é meu lugar. Não acreditei, ao primeiro amor. Por isso eu voltei 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 ao primeiro amor. Por isso eu voltei. Ajude a nossa rádio e o grupo de missões a levar o Evangelho do Reino de Deus para as pessoas. Faça um Pix. A chave Pix é um celular 11 95 671 6349. Titular da conta, Ministério Vinde a Mim. Repetindo, a chave Pix é um celular 11 95 671 6349. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Confissão de divindade. Cristo, Tu és a minha vida. Tu vives em mim. Estou dentro de Ti e Tu me colocas dentro de Deus. Tu és o meu revestimento e por isso sou coparticipante da natureza divina. Sou casa espiritual, sou lavoura e edifício de Deus. Sou luz no mundo. Para mim, nada é impossível. Sou santo como Tu és santo. Sou perfeito como Tu és perfeito. Sou misericordioso como Tu és misericordioso. Eu formo um só espírito contigo, meu Pai. Eu posso fazer, Jesus, as mesmas obras que Tu fizestes e ainda maiores, porque eu sou o templo do Espírito Santo e o seu poder habita em mim. Eu amo as pessoas como Tu amas. Jesus Cristo, assim como Tu és, eu sou neste mundo. Amém.
Ajude a nossa rádio e o grupo de missões a levar o Evangelho do Reino de Deus para as pessoas. Faça um Pix. A chave Pix é um celular 11 95 671 6349. Titular da conta, Ministério Vinde a Mim. Repetindo, a chave Pix é um celular 11 95 671 6349. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Ajude a nossa rádio e o grupo de missões a levar o Evangelho do Reino de Deus para as pessoas. Faça um Pix. A chave Pix é um celular 11 95 671 6349. Titular da conta, Ministério Vinde a Mim. Repetindo, a chave Pix é um celular 11 95 671 6349. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Como ovelha ferida
Mas sem você me viu. Quando pensei fui esquecido e me perdi entre as paixões, sem dar ouvidos à sua voz. Pisei fundo sem pensar, pra não lembrar mais de você. Eu esqueci até de mim. Mas já é hora de voltar. Estou cansado de fugir, e recusar o amor é lutar contra mim mesmo sem razão. Já tá na hora de voltar. Eu não consigo mais fugir, só a seu lado sou feliz. Vou correndo te encontrar. Ao seu lado risquei as montanhas, sem temer abismos da ilusão. Não quero mais sofrer em vão. Seu amor, a vida é total. Mas já é hora de voltar. Estou cansado de fugir, e recusar o amor é lutar contra mim mesmo sem razão. Já tá na hora de voltar. Eu não consigo mais fingir, só a seu lado sou feliz. Vou correndo te encontrar. No, 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 no. Seu lado sou feliz. Vou correndo te encontrar. Já tá na hora de voltar. Eu não consigo mais fugir, só a seu lado sou feliz. Hesed Hadon Yeshua Hamashiach. Vei Havat Hai Elohim. Veit Habrut Rua Akodesh. Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Rádio Rafá apresentou Programa Encontro Vida com Abundância. Programa Encontro Vida com Abundância. Que Yahvé os abençoe e até o próximo programa.